queridos irmãos, é uma grande alegria partilhar com as autoridades que Deus chamou para servir o povo de Deus, um pouco sobre a antropologia bíblica. É claro que é um tema tão rico, tão profundo, tão belo, que falar sobre isso em uma hora é assim até um pecado quase, né? Mas eu não tenho nem conhecimento, nem nós temos tempo para falar muito mais tempo sobre isso. Mas nós podemos dar algumas noções e a partir dessa essência do que é o homem, segundo o olhar da palavra de Deus, que é o olhar do próprio Deus, podemos ajudar os irmãos no caminho de formação que cada um vive dentro da comunidade, sabendo que o nosso alvo é a santidade, caminho de formação para que o homem atinja a estatura de Cristo, como fala São Paulo, e possua os mesmos sentimentos, seja gerado nele, deixe gerar em si os mesmos sentimentos de Cristo. Então nós vamos falar um pouco sobre o olhar que a palavra de Deus, que a Bíblia, traz sobre o ser humano. Vamos mergulhar um pouco nisso e depois vamos estudar alguns casos assim de crises ou de questionamentos e como a palavra de Deus pode nos ajudar a ajudar esses irmãos segundo a própria identidade deles, né? Porque o que Deus, como Santa Teresinha dizia, nós somos o que Deus pensa de nós e Deus coloca por escrito o que Ele pensa de nós nas Sagradas Escrituras. Na Bíblia, o homem não se entende fora do olhar de Deus. A palavra de Deus, ela foi escrita para ajudar as gerações a se deixarem encontrar pelo Deus que nos procura. E as Sagradas Escrituras começam com o recito da criação do homem. A noção de criação veio para Israel depois do povo de Deus ter feito a experiência da libertação da escravidão. O autor que desenvolve com mais pertinência o tema do Deus Criador é o segundo Isaías. Você sabe que o livro do profeta Isaías foi provavelmente escrito por 3 autores diferentes e em 3 épocas diferentes. O primeiro Isaías, de Isaías 1 a 39, antes do exílio da Babilônia, é o profeta Isaías, digamos assim mesmo, né? Historicamente falando. Em seguida, o segundo Isaías, que são os capítulos 40 a 55, que escreve no exílio da Babilônia, entre 587 e 538 a.C., e o terceiro Isaías, após o exílio da Babilônia. Então, o segundo Isaías, ele anuncia para o povo ainda cativo a libertação da Babilônia, do exílio. Pela fé, ele já experimenta a obra de salvação de Deus na sua vida e na vida do povo de Deus. Por isso, ele descobre na sua alma que o Deus que salva com tanto amor é o Deus que criou aquele povo e que criou o universo inteiro. O Deus que criou porque quer um povo livre. E por isso ele intervém na vida do povo de Deus, né? Nos Salmos nós vemos também vários salmos onde se canta a libertação do Egito, né? Muito antes do exílio da Babilônia, né? A libertação do povo de Deus do domínio egípcio. Então nós vamos ver que o povo se relaciona com Deus porque percebe que é um Deus que intervém na sua vida em vistas de uma liberdade, de gerar um povo livre para adorá-lo e servi-lo. Um povo que possa se relacionar livremente com Deus e com a sua vida glorificar a Deus. Então, essa experiência de libertação é tão profunda
que isso faz com que os autores sagrados mergulhem na visão de Deus, que eles tinham, na mentalidade da divindade que o povo hebreu tinha, e descubra que esse Deus que intervém na história do homem, ele o faz porque ele criou o homem, por isso o homem lhe pertence. Ele intervém porque é um Deus que tirou o homem do nada. O homem não está ali, de repente aparece uma divindade, não. Mas é um Deus criador. Desde o iluminismo, no século XVII, XVIII, a ideia moderna da criação, por isso que se rejeita a criação por Deus, os filósofos iluministas rejeitam Deus como criador, porque eles relacionam a criação como um ato de formatação do homem. Então, Deus me criou, então eu vou ser um bonequinho que vai ter que andar segundo o que ele disser. Então, eu não vou ser livre. Se eu não vou ser livre, então eu não aceito que Deus tenha criado a humanidade. Então, liberdade. Tanto é que um dos lemas da Revolução Francesa, que vive esse clima do iluminismo, né, é a liberdade. Né? Mas quão diferente da verdadeira liberdade se compreende a liberdade, os filósofos iluministas. Né? Então eles acham que a liberdade é o homem fazer o que lhe dá na cabeça. E que todos são iguais, então podemos fazer o que nós quisermos e o que nos der na cabeça. Não existem limites. Isso foi se aprofundando ao longo dos séculos, desde o século XVII, até chegar, por exemplo, na Revolução de Costumes, em 1968, onde o lema era proibido proibir. Então é essa a mentalidade do mundo moderno e contemporâneo sobre o que é a liberdade. Mas o povo judeu, ele olha para a criação não como um evento que vem condicionar a liberdade do homem, formatar o homem, mas como um evento que introduz o homem numa dinâmica de liberdade. Deus criou o homem e entregou o mundo ao homem para que ele fizesse frutificar toda a criação e que ele mesmo fosse fecundo. Então Deus criou o homem para que o homem se desabrochasse e fosse plenamente quem ele é. Que o homem fosse fecundo, que o homem fosse criativo, que o homem vivesse a imagem e semelhança de Deus, então a imagem e semelhança do amor. A base da antropologia bíblica são os 11 primeiros capítulos do livro do Gênesis, além dos evangelhos e das cartas de São Paulo. O Antigo Testamento é basicamente os 11 primeiros capítulos de Gênesis. E a antropologia do Novo Testamento nós contemplamos e estudamos nos evangelhos e nas cartas de São Paulo. Mas a identidade do homem se perfila em todas as Escrituras. Então, se desconhecer as Escrituras, nos lembra São Jerônimo, é desconhecer a Cristo, desconhecer a Cristo é ignorar quem é o homem. Pois Cristo também veio revelar o rosto do homem a ele mesmo. Santo Irineu de Lyon dizia que Cristo não apenas veio revelar ao homem o rosto de Deus, mas ele veio revelar ao homem o rosto do próprio homem. Então, desconhecer as Escrituras é desconhecer o homem. É não saber quem eu sou, qual é a minha identidade como homem. Por isso que é tão importante, ao estudarmos o homem, o seu agir, o seu viver, o seu existir, de onde ele vem, para onde ele deve ir, nós mergulharmos no estudo das Sagradas Escrituras. Nós vamos rapidamente viver isso nessa formação. Né? Então Israel, ele começou a escrever sobre as suas origens e sobre as origens do mundo. Ele, quando escreveu no Pentateuco os recitos da criação, em duas tradições diferentes, a tradição sacerdotal e a tradição iavista. A tradição sacerdotal
ou a tradição sacerdotal é aquela que foi escrita durante o exílio da Babilônia, né? Para restaurar o desejo do povo de voltar ao templo e de se relacionar com Deus como um caminho de comunhão, né? Num caminho de comunhão com Deus. A tradição yavista, o recito, né, foi provavelmente escrito sob o reinado de Salomão, por volta de 900 a.C. E recebe esse nome yavista porque se coloca nitidamente o nome de Yahvé nos seus. Por exemplo, Gênesis 2, né, a criação, segundo Gênesis 2, é um recito yavista, e uma narração yavista. E Gênesis 1, uma narração sacerdotal, porque na verdade Gênesis 1 é um grande poema litúrgico que vai introduzindo o povo na beleza da criação, a criação como um ato sagrado da parte de Deus. E Deus vai criando ao separar e ordenar. Então a criação, segundo Gênesis 1, é um ato de ordenação. Deus que se derrama sobre o mundo e vai ordenando e transformando o caos em cosmos. Transformando aquilo que não tem forma, ele vai dando identidade àquilo que não tem forma. Por isso que o pecado é justamente uma deformação do homem. Isto é, o homem que tem uma forma precisa, imagem e semelhança de Deus, ele tem pelo pecado, ele é deformado através desse distanciamento de Deus. Então, para Israel, relacionar-se com Deus como Criador é relacionar com a sua fonte, aquele do qual eu vim. Então, no mundo hebraico, todos os povos acreditavam em múltiplas divindades, né, que os hebreus chamavam de ídolos. E Israel era um dos únicos povos que acreditava num único Deus. Então, crer em um Deus único para Israel significava desmistificar o universo inteiro. Ora, se eu pertenço a um povo, explicando melhor, né? Se eu pertenço a um povo que adora o sol, que adora a chuva, que tem medo do trovão, que tem medo da natureza, então eu sou escravo do medo que eu tenho dessas forças. Como eu não tenho, como essas forças não falam, mas elas se manifestam apenas, então eu preciso procurar uma maneira de agir que não desagrade as forças cósmicas. Então o homem antigo era um homem escravo do medo. Ele achava que tudo que ele não entendia era divindade. E por isso era um homem escravo da própria natureza e do mundo que estava ao redor dele. Para Israel, nada disso era Deus. Deus tinha se revelado a Abraão e a partir dele foi formando um povo, foi constituindo um povo. Esse povo adorava no Deus único. Claro, como ele era rodeado de povos que tinham práticas politeístas, então ele era muito tentado a adorar aquelas manifestações da natureza que eram visíveis, palpáveis, mas incapazes de manter uma comunhão com o homem, porque incompreensíveis nas suas manifestações. E o homem, no desejo de ver a Deus, às vezes na impaciência do longo caminho de revelação que Deus faz na história da salvação, resolve muitas vezes fabricar deuses para si. É o episódio do bezerro de ouro, aonde um Deus fabricado pelas minhas mãos não deixa de ser um Deus que eu controlo. Então eu vou me submeter a ele para que ele me dê aquilo que eu quero. Então a relação de idolatria não deixa de ser uma relação de prostituição. Por isso que na linguagem esponsal no Antigo Testamento, trair a Deus através da adoração de ídolos era uma prostituição. E por isso que o profeta Oséias, ele toma como um ato profético casar-se com aquela que tinha se deitado com outros homens. Por quê? Para significar a postura de Deus, que tinha escolhido um povo que o traía,
que adulterava Deus no relacionamento com as divindades. Então, voltando aqui, crer, né? Vamos tentar procurar ter uma linha, né, de compreensão. Esse início dessa formação é um pouco exigente, mas depois isso vai nos ajudar muito no nosso trabalho como formador comunitário, pessoal, como coordenador de casa, né? Então, Israel se relaciona com Deus porque teve uma experiência com Deus que interviu na sua história, libertando das suas escravidões. Uma dessas escravidões era a escravidão do desconhecido, o medo diante das forças cósmicas. O Deus de Israel é um Deus único. Por isso, é um Deus que é libertador também no aspecto religioso. O povo não precisava mais ter medo de um eclipse do sol, da lua que acontecia, que eles não eram capazes de entender ainda. O povo não precisava, mas o povo deveria temer ao Deus único e voltar-se a ser todo relativo a esse Deus único. O homem não é mais um joguete nas mãos das divindades inimigas, mas protagonista no mundo. E o mundo se torna o lugar da manifestação do Deus único, que liberta o homem para que este seja quem ele é. O monoteísmo já era uma profunda libertação na vida do povo de Deus. Então, o Deus único criou o homem e escolheu para si um povo para que este homem, este povo, seja livre. O Deus único liberta o povo dos medos, liberta o povo da escravidão e, deixando o povo livre, o deixa para que ele desabroche, se desenvolva, cresça, seja criativo, exerça a sua imagem e semelhança. Então Deus liberta o homem para que ele seja quem ele é. Então o primeiro elemento importante da antropologia bíblica é que Deus criou o homem para a liberdade. E desde o Antigo Testamento já se percebia, por sinal, essa linguagem de escravidão, o Senhor que nos liberta da escravidão do Egito, o Senhor que nos liberta do exílio, porque sair da terra prometida é um tipo de escravidão, porque o povo pode ser quem ele é à medida que ele está na terra que Deus lhe confiou. Porque a terra, eles tinham a mentalidade de que Deus ele estava presente de uma maneira privilegiada naquela terra. Por sinal, o profeta Ezequiel vai ser um profeta muito importante, porque falando do exílio, a partir do exílio, ele vai mostrar que Deus também fala nas terras estrangeiras, para convidar o povo a se converter e a voltar para o centro da vontade de Deus. Então, Deus liberta a fim de que o homem seja plenamente quem ele é. Então, o relacionamento com Deus é um relacionamento que gera libertação. À medida que o povo é fiel a Deus, o povo é livre. À medida que o povo é infiel a Deus, ele cai nas mãos dos seus inimigos. Se torna um povo escravo. A escravidão para com outros países é apenas uma revelação da infidelidade para com Deus. A infidelidade à aliança que Deus tinha feito com o seu povo. Essa aliança é a garantia da liberdade, que é interior também. Então, em Gênesis de 1 a 11, os escritores sagrados nos fornecem uma chave de leitura para decifrar a história humana, através de um modelo literário que existia na cultura mesopotâmica, desde a cultura mesopotâmica. Isto é, voltar às origens do tempo, representando simbolicamente o voltar ao coração do ser. Então, um recito que faz apelo à história, ele acontece a partir de Gênesis 12, que é o início da história de Abraão. De Gênesis 1 a Gênesis 11, os escritores sagrados eles vão falar de um mundo
que eles não têm como fazer uma narração histórica. É um mundo insondável. Um mundo antes de Abraão é um mundo... Como é que eles podem falar de algo que não chegou até eles, né? Onde a linguagem oral, a narração oral era quase única naqueles períodos. Então eles vão utilizar gêneros literários onde eles vão contar uma história que vai estar a serviço do essencial do relacionamento do homem com Deus, que vai explicar como é que coisas essenciais na vida do homem, isto é, existe um Deus, este Deus é único, este Deus é a origem do ser, é a origem de tudo que existe, e esse Deus, naquilo que existe, ele criou algo, ele gerou algo que é a sua imagem e semelhança. Então não existe uma paridade total entre as criaturas. O homem tem uma dignidade muito maior diante das outras criaturas de Deus. Então é uma história que está a serviço dessas verdades essenciais, a fim de que o homem possa entender o que é que ele faz no mundo, qual é a sua origem, qual é a sua identidade e como ele deve proceder para ser plenamente ele mesmo. Os escritores sagrados evocam um passado que é impossível de ter sido observado, mas eles utilizam, portanto, para este fim, uma representação compreensível para os seus contemporâneos, para as pessoas contemporâneas da escrita destes textos sagrados. A narração dos 11 primeiros capítulos são principalmente de dois estilos, nós já vimos isto, o yavista e o sacerdotal. O sacerdotal, que é o que nós vamos mergulhar um pouco mais, que é a narração do Gênesis 1, né, que é essa poesia litúrgica, tem como objetivo fundar a lei do Shabat. Por quê? Porque nos é dito que no sétimo dia, depois de ter trabalhado a criação, Deus repousou. Por que é que, para fundamentar o Shabat, o sábado, né, que o homem deve viver, esse dia de repouso e de oração que o homem deve viver, por que é que o autor sagrado fala que Deus mesmo repousou no sétimo dia? Porque tudo que o homem vive só tem sentido se for para se unir a Deus. A visão do homem nas Sagradas Escrituras é uma visão que privilegia um caminho de união para com Deus. Então, eu, ser humano, vou descansar no sétimo dia para ter aquele dia privilegiado de comunhão com Deus e para imitar o Deus do qual eu sou imagem e semelhança. Então, se o Senhor Deus repousou, eu quero fazer tudo para me assemelhar a esse Deus. Então eu vou repousar. E esse repouso tem um caráter de contemplação. Porque quando eu entro num ativismo que não deixa, que não tem marcas, que não marca o tempo do repouso, eu vou me transformando numa máquina. Eu vou entrando num automatismo. E a reflexão, a capacidade de reflexão vai diminuindo cada vez mais. E o homem vai cada vez menos podendo imprimir a sua marca pessoal naquilo que ele faz. Por quê? Porque ele entrou no automatismo. E é isso que cansa o homem. O que cansa o homem não é agir, mas o que cansa o homem é agir por agir, como se ele fosse uma máquina, não dando essas paradas onde ele vai contemplar o que é feito, voltar-se para Deus, que é o fim de todas as coisas, a origem e o fim de todas as coisas, e assim unir o coração do homem ao coração de Deus.
como é a palavra que me escapa? Acordar. Não é acordar de acordar, acordei, né? Mas de... Tá me escapando a palavra. Afinar, né? O coração do homem ao coração de Deus. O agir do homem com o agir de Deus. Né? Então, o Shabat significa o trabalho e o agir humanos, porque nele o homem realiza o seu ser imagem de Deus. Ao entrar em diálogo com ele, através do repouso e da oração deste dia. Toda a existência humana é aqui orientada para o louvor e a glorificação do Criador. Então, em Gênesis 1, nós vimos Bereshit Elohim bara, né? O Senhor Deus, no começo, na origem, criou. No princípio, o Senhor Deus criou. Isto é, Deus começou a agir fora do domínio. A gente está usando aqui linguagens para a gente conseguir entender, né? Mas ad extra, né? Fora da Trindade. Aqui na teologia a gente estuda a Trindade imanente e a Trindade econômica. A Trindade econômica são as ações de Deus no mundo, fora de si mesmo, né? São as perfeições de Deus em ação no mundo. Então, naquele momento, Deus começou a criar o mundo. Então, Deus, no princípio, Deus criou. O princípio aqui é o fundamento, significa fundamento, a fonte de onde jorra o ser de todas as coisas. Toda a criação foi criada pelo Pai no Filho, porque o Filho é a palavra. Então, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Né? No princípio, Deus criou, Gênesis 1:1. Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga, as trevas cobriam o abismo, e um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Então Deus disse, a palavra de Deus entra em ação. Então, como é que Deus cria? Deus cria através do seu verbo, da sua palavra que é proclamada sobre aquela matéria caótica. Né? Haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa e Deus separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Então, o primeiro dia é o dia onde recebem a sua identidade a luz e as trevas, o dia e a noite, onde é ordenada a criação, é onde o tempo é criado, né? Onde o tempo é criado. No Filho, no Verbo de Deus, né? Que ainda não tinha se encarnado, é claro, porque o Verbo de Deus se encarna no seio de Nossa Senhora, num tempo preciso da história da humanidade. Mas no início Deus criou o tempo, através do seu verbo. O que é que isso que parece ser tão exigente para nós, onde é que isso pode nos ajudar? Né? Você pode estar me perguntando, pelo amor de Deus, Daniel, onde é que isso pode me ajudar numa formação pessoal? Né? Vamos ter paciência, mas já temos alguns elementos aí. Em primeiro lugar, Deus criou o homem para a liberdade. Em segundo lugar, todo o agir do homem é modelado no agir divino. Então, como é que Deus age? Deus age através do verbo dele, e ele contempla a sua ação, e aquela ação é boa. E toda a ação de Deus sendo boa, ela recebe uma identidade precisa, porque a bondade é algo que pode ser contemplado. E aquilo que não é bom é porque não tem uma identidade precisa, é porque está deformado e caótico. O bem, ele começou a existir no mundo criado a partir da ação de Deus que ordena.
Então isso é muito importante. Vamos retomar. É exigente, mas é uma fonte de libertação essas verdades para nós e para os nossos formandos. Deus criou, a iniciativa dele, ele não precisava criar nada, porque ele já era completo em si mesmo, já era uma comunidade de amor na Trindade. Mas ao criar o mundo, ele foi criando, ordenando, através do seu verbo. E à medida que ele ia criando, ele via que era bom. Então ele dava uma identidade positiva, boa, para tudo aquilo que era criado. E essa identidade boa vinha do fato de ser uma ordenação. Cada coisa tinha a sua missão, digamos assim, com a nossa linguagem, né? Cada coisa tinha as suas características. Cada coisa tinha o seu objetivo, a partir da voz de Deus, do verbo de Deus. Então, quando a gente está acompanhando o irmão, não é um detalhe fazer essa pessoa entender que não existe nada de bom fora de Deus. E que nós somos criados e nós existimos pelo verbo de Deus. E que o nosso agir, o próprio agir humano, ele deve ser modelado segundo o agir de Deus, se nós quisermos ser fiéis ao que nós somos. E se nós quisermos ser livres, porque nós fomos feitos por Deus livres. Partilhe com a pessoa que está do seu lado, para a gente dar uma respirada cerebral, né, antes de continuar. Amém? Podemos continuar então. Você explicou para o seu irmão, traduziu do grego tudo que você escutou, né, da minha parte. Então é muito... Eu estou tentando explicar aqui, mas é simples, né? O problema é que somos nós que complicamos, né? Deus nos criou e tudo que Deus fez é bom. E quando Deus criou o homem, ele quis juntar ao homem ao seu agir. Então ele disse: crescei e multiplicai-vos, eu confio todas as criaturas para que você domine sobre elas. Então Deus criou o homem livre, para que o homem descubra numa das suas características essa criatividade, a sua marca pessoal em tudo aquilo que ele faz. Aí chega um formando e diz: eu pequei muito, eu não sou bom. Aí cheio de complexo de inferioridade. No princípio, na hora que Deus criou você, meu irmão, ele viu que era bom. A sua fonte é Deus. O que aconteceu depois foi uma deformação do seu ser à medida que o pecado foi entrando na sua vida. À medida que você foi sendo ferido pelo pecado, através de outras pessoas e através das suas próprias escolhas. E o nosso trabalho é voltar para a nossa fonte. Voltar para Deus. Voltar para Deus significa voltar para a liberdade. Então aquilo que a gente pensa que é liberdade, no fundo é uma profunda escravidão, se ela é ancorada numa vida longe de Deus. Se ela é ancorada numa vida onde nós somos conduzidos pelas nossas paixões. Então são verdades que independem do que eu sinto. Mas eu me sinto terrível, eu me sinto menor do que os outros. Como é que eu vou servir na comunidade se eu não sei fazer nada? Não importa se eu não saiba fazer nada. O que importa é que a minha origem é Deus.
E Ele me criou para ser livre. E ser livre significa também ser criativo, exercer o meu domínio sobre a natureza, sobre as coisas criadas. Colocar a minha marca em tudo que eu faço. Por que as pessoas às vezes são frustradas na comunidade? Graças a Deus é um pequeno número, né? Mas porque elas, dentro delas, elas estão fazendo aquilo dali só porque mandaram fazer. E não colocam a sua marca pessoal, não fazem com criatividade, nem que seja aquela coisa mais simples, aquele capinar, aquele jardim que você está fazendo no centro de evangelização. Mas se eu faço aquilo dali, sabendo que eu estou em Deus, a minha origem é Deus, então é um ato de bondade, é um ato que vai para a glória de Deus, eu estou glorificando a Deus com aquilo dali. Então eu estou elevando o mundo para a sua... Estou devolvendo o mundo para a sua origem. Então tem sentido. Por que às vezes uma autoridade entra em crise quando deixa de ser autoridade? Ou então quando é questionada por todos. E aí se sente me sinto um fracasso. Porque ela acha que ela não é mais boa. Que a origem da sua bondade é o seu agir no ser autoridade, no status de ser autoridade. E nós precisamos nos questionar como formadores e ajudar os nossos formandos a entenderem que pouco importa nesse sentido aí o que eu faço. Mas em Deus eu tenho que agir e o que eu agir deve ser bom. Isso é o suficiente para eu participar da nova criação em Cristo Jesus. Deus viu que a luz era boa. E Deus separou a luz das trevas. Isto é, viver uma vida ordenada é um ato de recriação, é devolver o mundo a Deus. E tem pessoas que entram em crise, que foram responsáveis ou formadores muito tempo. E aí estão perguntando, qual é a minha missão pessoal, qual é a minha missão pessoal? E confunde missão pessoal com títulos ou com cargos dentro da comunidade. Isso nós precisamos nos converter. Voltar à nossa origem. Eu não passo a existir no momento em que me é confiado um cargo de autoridade, não. Eu conheço pessoas assim que eram totalmente apagadas assim, enquanto não eram autoridade. No dia que passaram a ser, desabrocharam. Claro que tem um período em que a gente precisa ser apostado, né? Mas aí de repente essa pessoa deixa de ser, aí volta a se apagar. Não tem aquela marca própria, aquele ser próprio, aquela presença própria que faz a diferença na vida comunitária. Então, mergulhar na origem do homem, segundo a palavra de Deus, nos ajuda a compreender que o fato de eu existir faz com que a comunidade seja enriquecida. Quer dizer que eu não preciso de apostolado? Claro que não é isso. Eu preciso de um apostolado aonde eu vou exercer a minha imagem e semelhança de Deus. Nem que seja colocar aquele cafezinho ali para todo mundo. Mas a ternura, o amor, a atenção, o olhar ao servir para cada pessoa aquele café, vai fazer com que o meu ser esteja envolvido no meu agir. Se o meu agir é desconectado do meu ser, eu vou entrar em crise. Eu estou caminhando para me esborrachar no muro, porque mais cedo ou mais tarde aquilo vai fazer com que eu seja insatisfeito na minha vivência comunitária. Então, o sentido de tudo que a gente conversou até agora é um pouco isso, né? No princípio, Deus criou. Deus é o fundamento do ser. E o verbo de Deus é a origem ou a forma de tudo. Já no Novo Testamento, João constrói o prólogo do seu evangelho em visível relação com esse hino litúrgico de Gênesis 1. Como é que começa o evangelho de São João? João 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. Então tudo foi feito pelo verbo de Deus, pela palavra de Deus, pelo Filho de Deus. O que foi feito nele era a vida. E a vida era a luz dos homens.
Então, nós compreendermos como formadores que nós fomos feitos no Filho, em Jesus, porque ele já se encarnou, né, historicamente. Então nós podemos dizer em Jesus. Nós fomos feitos, tecidos em Jesus. Quando isso sai da nossa cabeça e entra no nosso coração, é uma libertação. Por isso que é importante a gente associar o conceito de liberdade à nossa própria criação e recriação. Sermos salvos em Jesus é sermos recriados em Jesus. No versículo 9, o evangelista diz: Ele era a luz verdadeira, que ilumina todo homem. Ele vinha ao mundo, ele estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele. Mais uma vez o evangelista fala. Mas o mundo não o reconheceu. Então nós fomos feitos nele e por ele, pelo verbo de Deus. Por isso a palavra de Deus deixa claro, e a partir de São João de uma maneira ainda mais clara, o homem se torna um ser incompreensível para si mesmo se ele não estiver em contato com o verbo de Deus, com o Filho de Deus, com Jesus. Nós evangelizamos também para que as pessoas se conheçam, porque ao conhecer Jesus, ele é a luz verdadeira que ilumina todo homem. A luz simboliza em João a verdade. Por isso que Jesus vai falar no mesmo evangelho: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A minha verdade eu a descubro em Jesus. É muito importante nós sabermos disso, porque às vezes a gente diz assim: a minha verdade é essa, quem quiser que me aceite. Não. O que se mostra às vezes na vida comunitária é a mentira que o pecado imprimiu em nós, não é a nossa verdade. Eu preciso me converter à verdade de Deus sobre mim. A conversão é um caminho que vai da mentira para a verdade. O pecado é a deformação da minha identidade, de quem eu sou. Se converter é voltar para Deus, que vai significar voltar para quem eu sou. Então, todo o caminho de conversão e toda a evangelização significa também devolver o homem a ele mesmo, tirá-lo das falsas imagens que ele tem de si mesmo. Então, toda pessoa humana, pessoa significa humano, né? Toda pessoa tem em Cristo o seu fundamento. A palavra de Deus, o verbo de Deus, o Filho de Deus, Jesus, criou o homem. O Pai criou no Filho. Deus disse: façamos o homem, em Gênesis 1. Né? Quando Deus pronuncia uma palavra a meu respeito, Ele me revela a mim mesmo. Estar em confronto com a palavra de Deus é confrontar a sua vida com a verdade. Por isso que o Moisés, nosso fundador, ele sempre nos convida a termos a coragem de nos colocarmos sob o julgamento de Deus a nosso respeito. Porque Deus julga justificando, nos tornando justos. Isto é, Deus nos julga nos recriando, nos salvando, nos devolvendo a quem nós somos, nos dando a nossa própria verdade. E fazer a Léxio Divina não é um detalhe na vocação Shalom, mas é estar em contato com a verdade de Deus e com a verdade, com a minha verdade. Não existe autoconhecimento profundo sem oração com a palavra de Deus. Então, quando a gente vai fazer as nossas formações pessoais, às vezes as pessoas falam de tudo, menos da vida delas de oração. Né? Não, porque eu estou com esse problema, porque o meu marido isso, porque o meu filho aquilo, porque é o meu sofrimento, porque a minha formadora comunitária, porque a minha formadora, porque o meu apostolado. E a sua oração? Eu estou rezando todo dia, como se fosse uma questão de bater ponto. Mas como está sendo a minha oração? A palavra de Deus, ela é fonte de verdade. O que é que Deus revelou acerca de mim mesmo a partir da Léxio Divina que eu faço?
Eu, como formador pessoal, eu trabalho isso com o meu formando. Eu vivo isso na minha vida. Eu me deixo confrontar com a palavra de Deus. Eu volto para a minha origem, que é Deus, através da sua palavra. Eu deixo que essa palavra transpasse o meu coração, fazendo jorrar rios de água viva que estavam presos na minha centralização em mim mesmo. Quando Deus pronuncia uma palavra a meu respeito, Ele me revela a mim mesmo. Por isso, conhecer a vontade de Deus para nós é uma questão existencial, ligada à nossa identidade. Conhecer a vontade de Deus é estar aberto à verdade de Deus que se revela através da sua palavra. Então, às vezes a gente diz assim, é importante fazer a vontade de Deus, mas se eu não fizer, Deus tem um plano B. Isso quer dizer que eu estou barateando a minha própria identidade. Eu me conformo com um plano B, com um plano C, D, E, F. Por quê? Porque eu acho que a vontade de Deus, no fundo, não tem tanta importância assim, porque Deus é misericórdia, né? E a gente simplifica tudo assim, numa visão totalmente superficial do que é a vontade de Deus para nós e para os nossos formandos. A vontade de Deus é a nossa verdade. A vontade de Deus é uma questão existencial, que é ligada a quem nós somos, a nossa identidade. Isto é, o meu existir pleno vai depender do realizar a vontade de Deus na minha vida. Senão eu vou ser... Eu não sei se vocês percebem, mas às vezes nós encontramos pessoas, e nós precisamos ter a coragem e a humildade de detectar isso em nós também, se for o caso, mas nós às vezes encontramos pessoas que parecem muito competentes naquilo que elas são, mas que são perdidas, que não sabem direito de onde elas vêm nem para onde elas vão. E por isso que se dá uma importância exagerada em coisas que acabam sendo detalhes. Ai meu Deus, eu vou ser transferido. Ai minha Nossa Senhora, eu vou ser transferido, né? Isso não é um detalhe à medida que é a vontade de Deus, mas se no fato em si de mudar de missão se torna uma fonte de crise, é porque a minha própria existência ela não tem os fundamentos sólidos da minha identidade. Ela não está sendo desenvolvida e vivida a partir de quem eu sou, e sim a partir de onde eu estou e a partir do que eu faço. Então, quando a gente detecta as nossas crises, a gente precisa saber se elas estão ancoradas num sadio processo de desenvolvimento da minha identidade, de quem eu sou dentro do carisma, ou se é justamente porque eu não me conheço, porque eu posso estar fora da vontade de Deus, mesmo se eu estou ali rezando as laudes, fazendo oração pessoal, estudo bíblico, mesmo que eu vá para as células toda segunda e sexta-feira, mesmo que eu reze o meu texto, eu posso, de maneira existencial, estar fora da vontade de Deus, porque eu estou batendo ponto, indo para o ministério, cumprindo os meus horários, mas eu não tive ainda coragem de confrontar a minha existência e o meu ser com a vontade de Deus, com a palavra que Deus pronuncia sobre mim. Por isso que quando Deus vai chamar alguém nas Escrituras, muitas vezes Ele muda o nome da pessoa. Abrão, agora tu vais te chamar Abraão. E muitos outros casos, né? Jacó, tu te chamarás Israel. Simão, tu te chamarás Pedro, porque sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E qual é o nosso nome? Qual é o nosso novo nome? Confrontados com a vontade de Deus. Aqui ganham força essas palavras de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você pode abrir também rapidamente comigo Colossenses 1, de 15 a 20. Colossenses, carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo de 15 a 20.
Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura. Mais uma vez, primogênito aqui não é no sentido de tempo. Porque até a nível de tempo, o verbo se fez carne muito depois de Abraão, como diziam os fariseus. Não tens nem 50 anos e tu diz que tu conheceste Abraão, né? Então, o primogênito de toda criatura no sentido de origem. Cristo é a imagem do Deus invisível, isto é, ele revela o rosto de Deus para o homem. E ele é a origem de toda criatura, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos, soberanias, principados, autoridades, tudo foi criado por ele e para ele. Então a minha origem é Cristo e a minha finalidade eu vou para Cristo. Não é qualquer coisa ter a consciência disso. Ter o conhecimento disso. A palavra conhecer significa nascer com. Então quando eu conheço interiormente que eu fui criado nele e para ele, e que eu subsisto, que eu respiro graças ao Filho de Deus, a minha vida muda. Eu posso estar em cima de uma cama de hospital sem poder fazer mais nada. Eu posso estar sofrendo muito, mas a minha vida vai ter sentido. Não vai ser sem sentido o meu não agir daqueles dias. Tem irmãos que entram em crise porque pegam uma dengue, né? Aí passa ali 10 dias em cama. Ai meu Deus, eu não sei o que fazer. Aí fica tentando encher o coração de televisão, de não sei o que, e não consegue. Ai minha Nossa Senhora, o que é que eu faço? Eu não consigo ficar parado. Por que é que você não consegue ficar parado? Todo Shalom é contemplativo. Então a contemplação, ela tem uma dimensão de passividade também. Isto é, eu deixo que Deus se revele a mim. E eu deixo que Deus me revele a mim mesmo. E isso exige um parar. É o repouso do Shabat, né? É o nosso repouso da oração. No sentido de que eu paro de agir para deixar Deus agir. Se eu não pedir a Deus essa graça, a minha contemplação vai ser muito comprometida. Isso não é questão de temperamento. Você pode ser pessoa... João Paulo II era um homem altamente ativo e um profundo contemplativo. Ele parava. Não era que ele não agia mais, mas ele deixava Deus agir. E o agir dele estava a serviço do agir de Deus na alma dele. Então é, antes de tudo, em Cristo que tudo subsiste. Bento XVI dizia que a primeira necessidade do homem é Deus, e a segunda, a sua necessidade essencial daquele momento. Então a minha primeira necessidade é Deus. E aí no versículo 19, São Paulo diz: pois aprouve a Deus fazer habitar nele, no verbo de Deus, toda a plenitude do ser. Em grego é pleroma. Plenitude, isto é, não tem nada que explique melhor do que plenitude. É onde não falta nada. Em Cristo é onde não falta nada. O Papa Francisco vai dizer que um consagrado deve ser aquela pessoa que, antes de tudo, se resolve na oração. E a oração é aquele caminho de descoberta do rosto de Deus, e a partir da luz que vem de Deus, eu me descubro. Muitas vezes a oração é uma prova para nós, porque ainda é a partir da nossa própria luz, a luz das nossas feridas, a luz dos nossos medos, a luz das nossas angústias, a luz das nossas experiências no passado, as experiências de fracasso. Não me peça mais para assumir a formação, não me peça. Por quê? É a luz de quê que você está dizendo isso, meu irmão? A luz da sua dor. Mas é a luz de Deus.
é a luz da vontade de Deus. Essa luz, ela tem que penetrar as nossas feridas, para que as nossas chagas se transformem em caminho aberto de paz para o mundo. É muito profundo, é uma pena ter tão pouco tempo, né? Vamos tentar caminhar para uma conclusão. Meu Deus do céu, nos ajude, né? Então, resumindo tudo, segundo a Bíblia, o homem é criatura de Deus, uma criatura criado para ser livre, e São Paulo vai lembrar em Gálatas, né, 5, é para a liberdade que fostes criado. O homem é a imagem e semelhança do Criador. O homem é chamado à intimidade, à comunhão com seu Criador. E no Novo Testamento, essa imagem do homem vai se aprofundando graças ao conhecimento de Cristo, né? O homem é filho no Filho. No prólogo de São João, ele vai dizer: aquele que crê no Verbo, Deus lhe deu o poder de se tornar filho de Deus. E o que significa ser filho? Um homem filho de Deus. Significa ser introduzido na Trindade, na vida da Trindade. Eu me deixo introduzir na vida de comunhão e de amor da Trindade se eu permito que Deus já me dê uma vida no Espírito. O Espírito Santo é o amor entre o Pai e o Filho. Então eu sou introduzido, Jesus vem me salvar, me reconciliando com Deus, ele retira os obstáculos que existiam antes para que existisse a minha comunhão com Deus. Então, podendo ser um com Deus, eu vou viver essa comunhão no Espírito Santo. E isso vai concretamente se encarnar no agir humano através de uma vida no Espírito. Então, às vezes, como formador, a gente está morto de feliz quando vê aquele irmão que se levanta cedo, faz a faxina, faz a oração, estudo bíblico, se levanta desde que ouve o sino, parece que tem até uma tomada ligada nele na hora que bate o sino, né? Faz tudo ali na hora. Esse daí é um bom irmão, esse daí é Shalom, Ave Maria. Mas às vezes tem irmãos que vivem mistérios muito próprios, né? E que em alguma dessas situações tem um pouco mais, enfrenta uma dificuldade maior. E eu preciso ter esse olhar que vem da luz do rosto de Deus para ajudar cada irmão a viver o mistério. Isso aí não é desculpa para dizer, eu não vou para as laudes hoje porque eu estou no meu mistério pessoal. Não é isso, né? A gente sabe. Mas nós precisamos entender que eu tenho uma vida no Espírito, não é se eu estou batendo ponto, né? Isso está presente nas atividades, é um elemento do discernimento. Um elemento importante do discernimento. Mas como está a vida daquela pessoa? Ela vive uma vida no Espírito? Nas convivências, como são as brincadeiras, né? Aquela pessoa consegue estar na presença de Deus sem estar se coçando todo ali? Como está sendo a vida no Espírito daquele irmão? Segundo Paulo, a vida trinitária, né, traduzindo para a linguagem de Paulo, é a vida no Espírito. E segundo João, é o permanecer em Deus. Né? Pai, dá-me a graça de permanecer neles, como tu permaneces em mim e eu permaneço em ti. Para a palavra de Deus também, o homem é discípulo de Cristo. Ide ao mundo inteiro e fazei-me de todas as nações discípulos. Discípulo de Cristo significa se revestir de Cristo pelo batismo. Então, ser cristão é participar da unção de Cristo. O homem é chamado a viver da unção do Verbo de Deus, a vida no Espírito. Nós contamos com essa unção. Por isso São Tomás de Aquino vai dizer que os instintos do homem de Deus são as inspirações do Espírito Santo. E aí, mais uma vez, nas nossas formações, eu sou assim mesmo, são os meus instintos.
É o meu jeito de ser, são as minhas paixões, né? Os meus instintos mais profundos, se eu me revestir de Cristo, são os movimentos do Espírito Santo me levando para a vida virtuosa. Por isso, aquilo que não vai para isso é a mentira que o demônio quer pregar na minha cara, né? Me impedindo de ser filho no Filho. E nós somos criados também, segundo a palavra de Deus, com uma alma esponsal, né? Isaías, no final do livro de Isaías, nós vemos aquele capítulo onde ele diz: o teu esposo é o teu Criador. E todo o Cântico dos Cânticos fala da busca do esposo pela esposa e a esposa que corre atrás do esposo. Então, por que é que nós fomos criados com uma alma esponsal? Porque nós somos criados à imagem do Verbo. E Cristo é o esposo da igreja. Então, nós temos uma alma esponsal porque fomos criados à imagem de Cristo. Então, nós vemos aí, somos filhos, somos esposas, somos irmãos de Cristo e somos chamados a ir por todo o mundo e pregar o Evangelho e fazer discípulos. Isto é uma fecundidade espiritual, mas também uma fecundidade para aqueles que são chamados física. Então, eis o olhar da palavra de Deus para com o homem. O homem é chamado a ser filho de Deus. O homem é convocado a viver com uma alma esponsal, a viver uma fraternidade, a vida de fraterna, e o homem é chamado a viver uma paternidade e uma maternidade. O pecado é a realidade que nos torna totalmente estrangeiros ao ser humano. Então, nós precisamos ver o pecado não mais como um não cumprimento de leis, mas como aquilo que me retira de mim mesmo, da minha própria identidade. E Moisés, nosso fundador, dizia que a santidade é a única forma de ser plenamente humano. Eu queria... Não vai dar tempo de eu desenvolver aqui um pouco da antropologia Shalom, mas quem sabe depois vamos ter na FUNIF esse tema, né? Mas eu queria ver alguns casos para encarnar bem a formação de hoje nas nossas vidas, né? O irmão chega e diz, eu não vou citar nomes, mas todas as histórias que eu vou contar aqui aconteceram, mas não são parábolas, são realidades que aconteceram. O irmão chega e diz assim: eu quero sair da comunidade porque eu não me sinto útil, eu acho que eu não estou sendo aproveitado dentro da comunidade. À luz do ensino da pregação, né, da formação que nós recebemos hoje, qual é a crise desse irmão? Será que ele não se sente útil porque ele identifica o ser criativo ao fazer? Em outras palavras, será que a crise dele está em sentir-se útil ou na falta de exercício da criatividade dele em tudo o que ele faz? Será que ele tem a oportunidade de colocar a marca dele no seu apostolado? O olhar dele, o servir como ele quer, não é da maneira que ele passa pela cabeça, não é isso, né? Tem que ter cuidado com as palavras, né? Mas imprimindo a marca dele, que contribui com o todo comunitário. Então, será que o não se sentir útil, no fundo, acaba sendo uma falta de conhecimento de quem eu sou e de como eu posso contribuir com o meu ser para o todo da vida comunitária? Como ajudar esse irmão a sentir-se ele mesmo na vida comunitária? Talvez a crise não seja porque ele não se sente útil, mas porque ele não se sente espaço para ser ele mesmo. E aí, um parêntese, ser eu mesmo não é viver uma vida de pecado, né? Porque o pecado é a mentira que o demônio pregou sobre mim. Não sou eu mesmo.
Pecado é a deformação de quem eu sou. Então entendo bem que é algo muito delicado, que exige muito discernimento. Será que por detrás dessa crise, e principalmente nos homens, os homens entram muito em crise porque vêm os anos passando, principalmente na comunidade de vida, e aí começa a dizer, meu Deus, o que é que eu construí nesse mundo? O que é que eu fiz de útil, que fez a diferença na humanidade? E os meus talentos entram em crise. Mas se nós ajudarmos esses irmãos a serem eles mesmos, pouco importa o apostolado que eles fazem, mas a imprimirem a sua marca pessoal naquilo que eles fazem, essas crises vão ser muito menores no nosso meio. Um outro tipo de crise. Eu quero sair da comunidade de vida de aliança porque eu quero ser livre. Aqui eu não me sinto livre. À luz da pregação que nós tivemos, qual é a mentalidade dessa pessoa sobre liberdade? Será que nós podemos ajudar esse irmão a entender que ser livre fora da sua origem, que é Deus, é uma profunda escravidão? Será que no fundo a gente pode ajudar esse irmão a entender que no fundo ele quer voltar a uma vida onde ele realiza suas paixões e no fundo isso é uma escravidão? Será que a gente entende que a obediência é um caminho de liberdade? Como trabalhar essa mentalidade sobre liberdade e sobre esse anseio de ser livre? Será que por detrás dessa crise de desejo de ser livre está uma falta de experiência com a sua própria origem, que é Deus? Existe talvez uma limitação na experiência de intimidade com Deus desse irmão? Outra reação típica, né? Eu tenho que ser eu mesmo. Não me peça isso não, porque eu tenho que ser eu mesmo. À luz do que foi explanado, o que é ser eu mesmo? Será que eu sei quem eu sou? Ou o que eu olho na minha vida é apenas a deformação que o pecado deixou na minha história? Um formador, um coordenador de casa, ele também é chamado a ser um mistagogo, isto é, introduzir o irmão no mistério da sua vida. Fazer a leitura da vida do outro a partir do mistério próprio da vida do irmão. Então, às vezes a gente tem essa dificuldade e a gente analisa a vivência a nível de compromissos. É claro que a gente precisa ter um norte, né? a bússola dos compromissos. Mas a gente precisa entender que muito mais profundo do que isso é a maneira como o irmão vive o mistério da sua própria vida. Aí às vezes tem formador que fica inquieto, o irmão perdeu uma mãe, perdeu uma pessoa cara na sua família, aí está em luto. Não, meu irmão, não, o missionário tem que ser alegre, se levante dessa cama, bora. O ser humano, a antropologia vai nos ajudar a compreender que nós vivemos de muitos lutos. Por exemplo, o adolescente teve que viver o luto da sua infância. O adulto tem que viver o luto da sua adolescência. O homem que se casa tem que viver o luto do fato de não ser mais solteiro. E muitas crises em matrimônios acontecem porque a pessoa não entendeu que ela não é mais solteira. Então não pode mais fazer tudo que lhe passa na cabeça, né? Tem uma pessoa com quem ela compartilha a vida, né? Então a nossa vida, nós avançamos através dos lutos bem feitos que nós fazemos. Então eu preciso identificar naquela queda daquele irmão se não é um luto que ele está, um processo de luto que ele está fazendo, ou se é verdadeiramente um pecado ou uma insubmissão. Mas se a gente olhar apenas pelo parâmetro dos compromissos, a gente vai moralizar tudo. Fulano não leva a sério a vocação, porque não pode acontecer nada na vida dele que ele falta a célula. Será que a gente não precisa, em vez de ajudar ele a estar ali na célula, custe o que custar imediatamente,
Será que Deus não nos convida a ajudar o irmão a melhor viver os seus lutos? E aí o voltar para a célula vai ser uma consequência dele aprender a viver as perdas em vista de um desenvolvimento que Deus pede dele. Uma outra situação que nós precisamos mergulhar, né, a partir dessa pregação é com relação a irmãos que por alguma situação, doença, algum outro tipo de realidade não estão tão presentes nos compromissos comunitários, né? Quando a gente for analisar esses casos, é preciso, à luz da antropologia bíblica, que nós possamos colocar o justo peso em cada coisa. Será que eu coloco mais peso na quantidade de presenças daquela pessoa? Ou será que eu sou atento à dinâmica relacional da pessoa na comunidade? Eu vou me explicar melhor. Então o irmão está doente, está com uma doença séria. E às vezes tem que ficar ali em cima daquela cama de hospital, ou mesmo na casa comunitária. E aí o formador começa a ficar angustiado porque ele não está participando dos momentos comunitários. Então eu preciso fazer alguma coisa, Mas eu preciso, claro que a quantidade de presença é um elemento do discernimento de como está a vida vocacional e espiritual daquela pessoa. Claro, faz parte da análise que o formador deve fazer do seu formando. Mas às vezes a impressão que eu tenho é que a gente coloca isso como um absoluto. E às vezes o irmão está ali doente, mas está sempre voltado para o outro, que é Deus, e para os outros, que são os irmãos. Isto é, a sua dinâmica relacional está intacta e até crescendo essa dinâmica. Porque, à luz da antropologia bíblica, fomos criados imagem e semelhança de Deus. Então nós somos chamados para viver o amor, para nos relacionarmos. Mas não é se relacionar de qualquer jeito, é relacionar segundo a forma de vida da Trindade, digamos assim. E como é que as pessoas da Trindade, entre aspas, se relacionam, né? O Pai se dá totalmente ao Filho, o Filho acolhe totalmente ao Pai e se dá ao Pai. Como nós fomos criados no Verbo, no Filho, então, como Jesus, nós somos chamados a acolher totalmente Deus e os outros e nos darmos totalmente a Deus e aos outros. Então, se o irmão doente ou o irmão que vive alguma outra realidade grave que lhe impeça de uma presença mais estável na comunidade, se eu, olhando para esse irmão, a dinâmica relacional dele estiver intacta ou crescendo, então o peso que eu vou dar no discernimento sobre a saúde vocacional e espiritual daquele irmão, o peso que eu vou dar à quantidade de presenças, não vai ser tão grande ou tão forte como se o irmão estivesse se desconectando de Deus e da comunidade e tendo a sua dinâmica relacional comprometida. Então, às vezes o irmão está ali, está em cima de uma cama, vive uma oração profunda na sua oferta, se oferta pelos eventos da missão, se oferta pela comunidade como um todo. Então ele está sempre numa dinâmica relacional. Então será que é justo eu colocar um peso a mais nos ombros desse irmão ao cobrar o tempo todo falar de presenças, né? Será que não existe uma maneira mais discreta de colocar o problema da quantidade de presenças na vida daquela pessoa? Ou será que a gente parece como aqueles judeus que queriam obrigar os pagãos neoconvertidos a fazerem a circuncisão porque era lei de Moisés, né? Então nós precisamos ver qual o peso, o justo peso a partir da antropologia bíblica. Não é relativizar presenças. Nós precisamos daquele ritmo comunitário. Aquele ritmo comunitário feito de presenças vai quebrando o nosso homem velho. A força de ritmo, nós vamos desestruturando o nosso egoísmo. Mas eu estou falando em casos de doença ou em outras realidades que não me vem aqui
na cabeça por enquanto, né, que justifiquem certas ausências e que às vezes nós como formadores colocamos um peso nas costas daquele irmão que está doente, dizendo que ele não está vivendo a vida comunitária, que ele está fora da vida comunitária porque não está naquela presença. Então, atenção, quantidade ou dinâmica relacional. Claro, os dois têm que ser levados em consideração, mas em casos especiais, temos que dar um olho maior para a dinâmica relacional, porque senão pode ter aquele irmão que está presente em tudo, mas que é uma ilha, isolado de todos. E eu posso achar que ele é uma potência na vocação Shalom, até dizer chega, né, como diz no Ceará, mas não está aberto à vontade de Deus, não está aberto às solicitações da evangelização dos irmãos. A sua dinâmica relacional está comprometida, mas ele está ali, batendo ponto. E eu, como formador, tenho que estar atento à dinâmica relacional dos irmãos. O irmão doente, por exemplo, ele é analisado só pela quantidade de presenças ou pela sua integridade relacional? E o irmão que tem a saúde, ele é analisado positivamente só porque está indo para todas as células, só porque faz a sua formaçãozinha pessoal ali? Ou ele também o nosso olhar está atento, o olhar de pastor está atento à sua integridade relacional, à sua presença, né, e na sua maneira de amar, que é chamada a ser inserida na maneira de amar trinitária. Um outro ponto, um outro caso importante, nós vemos assim irmãos que darem pulos de revolta, às vezes em certos discernimentos. Mas Deus me falou que eu precisava ir para esse ministério, ou que eu precisava sair desse ministério, ou que eu precisava ser transferido dessa missão, ou que eu precisava ir fazer esse curso, ou deixar de fazer esse curso, ou faltar a esses compromissos. Deus me falou, porque vocês não estão aceitando o meu discernimento, né? À luz da antropologia bíblica, nós precisamos ajudar a nós mesmos. Nós sempre temos, como formador, o formador tem que ser expert em se questionar, porque senão ele não vai ter autoridade nenhuma na hora de questionar os outros. E isso se vê e se percebe. Então nós precisamos ajudar os irmãos a entenderem que, como à luz da antropologia bíblica, como são seres relacionais, como nós não nos bastamos, como fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que é uma comunidade de amor, a Trindade, então nós não nos bastamos, não temos a nossa fonte em nós mesmos, inclusive na hora de discernirmos a nossa vida. Então o processo de discernimento dentro de uma comunidade, dentro da vida cristã, nunca pode ser estritamente pessoal. Um cheque que eu preencho, às vezes parece que a gente está preenchendo um cheque e dá ali para a autoridade assinar embaixo. Está aqui a minha vida, é matrimônio, viu? Assine aqui embaixo. Está aqui, eu quero fazer essa faculdade na hora da minha célula, assine embaixo. Pode até ser que em algum caso existam certas permissões nesse sentido, mas um discernimento, o que eu sinto que vem da parte de Deus, a gente precisa ensinar os irmãos a perceberem isso, e como formadores, coordenadores de casa, autoridades na comunidade, nós precisamos ter a consciência profunda dessa verdade. O meu achar sobre a minha vida é um elemento do discernimento. Não é um discernimento que eu vou apresentar para ser aprovado ou não. O discernimento não acabou, ele está sendo feito. Quando eu mando uma carta para o conselho, o discernimento está sendo feito. Ele não acabou e eu estou apresentando para o conselho, não. O que eu estou caminhando no discernimento. Comecei. O elemento do que eu sinto, discernindo com o meu formador pessoal, com o meu formador comunitário, e aí a gente vai caminhando no discernimento. Vai para o conselho local, vai para o conselho geral. Isso tudo é um discernimento que vai se aprofundando até chegar na verdade. Porque às vezes a gente se comporta com as cartas que nós mandamos para os diversos conselhos, local ou geral,
como se a gente tivesse tá aqui esse discernimento aqui, viu? Veja se vocês aprovam ou não. Aí fica parecendo que são os homens que decidem. Mas um processo de discernimento na vida humana é um processo que engaja Deus, que é a nossa fonte, que é a nossa origem e que é o ser para o qual nós tendemos, vamos. Então tudo que eu vou discernir, eu tenho que saber se eu estou sendo fiel a quem eu sou e se eu estou sendo fiel ao meu destino, que é o céu. Se for comprometer alguma coisa desse tipo, eu já tenho que ter cuidado. E Deus está engajado no discernimento e a comunidade também faz parte do discernimento. E eu sou um elemento do discernimento. Então isso é fonte de muita crise na comunidade, porque nós não entendemos o que é o homem. O homem não se basta, e também quando ele vai discernir a sua vida, ele não está quebrando a sua liberdade ao se submeter às autoridades, ao incorporar no discernimento da sua vida Deus através dos irmãos de comunidade. Então é um caso importante também que precisa ser estudado no meio de nós. Então eu falei muito, espero não ter baratinado a cabeça de todos, mas dado elementos para nos ajudar a descobrir quem é o homem aos olhos de Deus. Na vocação Shalom, a gente procura enxergar o homem de maneira integral, que é a maneira bíblica. O homem que não está isolado do todo, o homem que está dentro de uma comunidade, que está dentro de uma igreja, que faz parte da igreja, que está a serviço da humanidade e que tende para Deus. Então é algo muito profundo. Não digo que é complicado porque nós somos limitados, né? Mas é profundo. Por isso, nós precisamos levar em conta esses diversos aspectos do ser homem ao ajudarmos a nós mesmos e aos nossos irmãos a caminharem para a santidade. Que Deus os abençoe e rezem por mim. Shalom.